Se você é como eu e está esperando para ver o desfecho dessa treta, né, dessa briga entre o STF e o Congresso, e se você está torcendo para o Congresso, eu tenho uma boa notícia para vocês. Tá, mas eu sei, tem muita gente que está aí bem pessimista, não está confiando muito. Exemplo, olha só essa matéria aqui do Carlos Jordi, que ele publicou. Queremos que o discurso seja colocado em prática, mandando um recado para o Pacheco. Eu sei que tem muita gente que está duvidando muito do Pacheco, mas uma decisão que ele tomou ontem mostra que ele não está muito para brincadeira, não. Ele quer colocar o STF no canto, né, ali na berlinda. Nós vamos falar sobre isso. E outras pautas super importantes. Sempre os nossos editoriais são importantes. Não é que eu queira me gabar, não, mas ultimamente os nossos editoriais estão bons. Então, coloca no comentário aí para mim. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu sei, eu não gosto de ser muito pidão, ficar pedindo para se inscrever, mas tem hora que precisa, ajuda, dá engajamento. Então, ajuda a gente aí, compartilha, tá bom? Vamos começar. Enfim, realmente tem muita gente que tá um pouco com o pé atrás em relação ao Pacheco. Tanto é que o Carlos Jordi fez essa publicação aqui e escreveu: queremos que seja colocado em prática, né, a ação do Pacheco, né? Queremos que o discurso seja colocado em prática. Reação de Pacheco, e aí cito a matéria do Metrópolis, reação de Pacheco ao STF ainda é vista com cautela pelos bolsonaristas. Pacheco demorou para reagir ao STF. Para mim, fica claro que ele está preocupado em ajudar a eleição do aliado, Davi Alcolumbre, para o comando do Senado em 2025, porque tem muitos senadores insatisfeitos com a missão que houve até agora, afirmou o líder da oposição na Câmara, o Carlos Jordi. Pois é, vamos entender um pouco mais sobre essa situação aqui, né? E aí o Jordi escreveu: esperamos que toda essa demonstração de aparente reação de Rodrigo Pacheco não seja apenas uma jogada eleitoreira para eleger seu sucessor, que é o Davi Alcolumbre. Enquanto não tivermos certeza de que, de fato, teremos uma resposta do Congresso Nacional para cessar as invasões de competência e reequilibrar os poderes, não sairemos da obstrução. Então, o que a oposição está fazendo? Eles estão obstruindo, pegando pautas importantes e ninguém comparece para votar, e assim, às vezes não dá quórum, a pauta acaba não passando. Então, funciona assim. Você tem que ter um número mínimo de deputados. Chega todo mundo da oposição, mas não marca presença. E aí, se não alcançar o número mínimo, eles deixam cair, ou seja, atrapalha toda a votação. Se por acaso alcançar o número mínimo, aí eles também põem o dedo para poder votar contra o que estiver votando lá. Isso que é obstrução. Só que aí a pergunta é: será realmente que o Pacheco vai fazer alguma coisa? E fez. Um amigo meu lá do Congresso, ele me falou uma coisa uma vez que ficou gravada na minha cabeça: o relator é o deus do processo, tá? Num processo legislativo, o relator faz o que quiser. E olha que notícia importante. Senador Esperidião Amin é relator da PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no STF. O Esperidião Amin, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, é um cidadão que faz uma oposição justa e séria contra o governo Lula e é um dos críticos ferrenhos ao extrapolar de poderes do STF. E ele escreveu o seguinte: o Estadão dessa segunda-feira, dia 16, destacou o movimento do Senado Federal em relação à ideia de limitar o acesso ao STF. Lembrando que tramita na casa a PEC de nossa relatoria, que limita decisões monocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores. A PEC número 8 de 2021, de autoria do Oriovisto Guimarães. Decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado. E aqui ele explica, né, que quando um só vai lá e toma uma decisão, isso impacta tudo. Então, isso vai ser limitado, ou seja, ela só vai ter validade, essa decisão, depois que todos os outros confirmarem ou negarem. Tá? E isso é importantíssimo. Hoje, é como diz o Aldo Rebelo, são 11 constituições ambulantes. Cada juiz, cada ministro do STF decide da forma que bem entende.
E aí, limitando o poder deles, dessa forma, há uma possibilidade de que todas as decisões sejam alinhadas ao pensamento de todo o STF. Já ajuda. Não resolve todo o problema, mas já ajuda. Uma das grandes soluções seria mandatos fixos, tá, de no máximo 8 anos e preferencialmente com eleição. Mas o Pacheco teve coragem de colocar alguém crítico do STF como relator. Ou seja, ele está disposto a comprar a briga. E isso aí merece um voto de confiança. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar do governo Lula, promessas e não cumprimento dessas promessas. Lembra de que o machista, homofóbico, era o Bolsonaro? Pois é, teve um monte de gente que acreditou que Lula vinha para defender as mulheres, para defender a Amazônia, enfim, para defender aquelas pautas que ele sempre prometeu defender. Só que expectativa versus realidade são coisas muito diferentes. E aí a gente já começa com essa matéria do O Antagonista. A mulherada de mãos vermelhas que fez o L só não contava que o orçamento voltado para as mulheres é o menor desde 2021. Dos 2,7 trilhões gastos nas mais diversas áreas pelo Poder Executivo, apenas 224 bilhões foram destinados ao orçamento da mulher deste ano. Ou seja, Lula não cumpriu o que prometeu para as mulheres. Se você fizer uma pequena pesquisa também, você vai ver que o índice de feminicídio está estourando, principalmente no Distrito Federal. Se você fizer uma outra pesquisa aí na grande mídia também, você vai entender que o número de assédios dentro do governo aumentou em quase 30%, ou quase que a metade, para falar a verdade. Ou seja, no governo Lula, as mulheres são muito mais assediadas do que no governo xenofóbico, misógino, machista do governo Bolsonaro. Né? Estranho isso, né? A narrativa para por aí, uma nota daqui, uma nota dali, mas bater em cima igual batia do Bolsonaro, isso não acontece. E aí, eu tenho uma leve impressão de que talvez o Lula não chegue até o final desse mandato. Por quê? Porque todo mundo que fez o L apoiando o Lula tá pulando fora. Até a turma apoiadora do Hamas, que é o MST, que fez nota de apoio ao Hamas, tá? O MST vai às ruas por várias queixas a Lula. Nem o MST tá feliz com Lula, gente. A picanha não chegou, estão comendo abóbora. Na segunda-feira, dia 16, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra promoveu uma série de protestos em diferentes cidades do país. O movimento acusa o governo Lula de não dar a devida atenção às necessidades e prioridades da população sem terra. Vocês sabem que eu sou filósofo, né? Então, sou advogado, mas a minha paixão é a filosofia, tá? E aí, eu fiz uma análise filosófica da diferença entre a direita e a esquerda. A direita, ela está brigando por uma causa muito mais social, ou seja, pela melhora do Brasil como um todo. A direita, ela tem coragem de cortar na carne, e o aposentado votou no Bolsonaro mesmo sabendo que vinha a reforma da Previdência. E muitos servidores votaram no Bolsonaro mesmo sabendo que tinha a promessa da reforma administrativa, que ia congelar salários, mas mesmo assim era em prol da nação. O inverso não é verdadeiro. A esquerda só vota se o benefício for para eles, pessoal. Então o MST só apoia o Lula se eles tiverem a chance de invadir terra. Não importa se o país inteiro está melhorando, mas se não melhorar para eles, não serve. Ou seja, é o próprio umbigo que importa. A turma dos artistas só se tiver Rouanet. Deixa o Lula cortar a lei Rouanet que você vai ver o quanto é que esses artistas não vão estar nem um pouquinho a favor do Lula. Não é assim que funciona? Pois é. Da mesma forma, pega os servidores que são esquerdistas, pergunta para eles qual seria a reação se o Lula anunciasse uma reforma administrativa ou congelar os salários. Fora Lula. Ia começar a manifestação. Então é diferente. Na época do Bolsonaro, mesmo com cortes de privilégios,
a direita estava apoiando o Bolsonaro. Na época do Lula, se cortar, Lula cai. Pois é, Lula está cortando até o Bolsa Família. A chance não é muito boa de se manter firme e forte. E aí, já que a gente está falando de narrativa, olha só o que o Mário Frias traz aqui pra gente. Uma matéria da Folha de São Paulo, que ele printou e postou aqui, que diz o seguinte: Rio Solimões vira deserto. Ou seja, é uma seca brutal que está acontecendo e indígenas adoecem bebendo água contaminada. Enormes bancos de areia se formam e com água suja em Igarapé, indígenas sofrem diarreia e vômito. E aí, o Mário Frias ironiza, né? Greta, DiCaprio, Marina Silva, cadê todo mundo? Cadê vocês? E aí, vamos ver os comentários, né? A Bruna Cevais, cadê a esquerda falando que o Lula é genocida? Não, é só o Bolsonaro, tá? Culpa do Bolsonaro que destruiu tudo e adiantou o apocalipse. Provavelmente, né? Eles vão falar isso. Mark Ruffalo, o Hulk. É mesmo, alguém tem notícia do Hulk? O Hulk que é verdinho, que se preocupa aí com as causas ambientais, sumiu, né? A Marina Silva disse que foi culpa do Bolsonaro, segundo a Rosângela Kerpel, né? O Tiago Ribeiro fala o seguinte: infelizmente o Brasil merece passar por isso. Escolhas erradas geram consequências erradas. E aí tem um aqui ironizando, né? O Mauro Corrêa. Foi para isso que fiz o L. Pois é. Sabe, é uma hipocrisia sem tamanho, né? A mídia, o jornal, e aqui parabéns para a Folha de São Paulo que postou essa matéria, embora vai ser uma matéria singela, não vai ser o grande consórcio batendo no genocida, no devorador, no genocida Yanomami, a coisa muda, mas já é um sinal de que a mídia tá acordando para que, desse jeito que tá, não dá para chegar lá. E eu falei no último editorial do Carlinhos Maia, da menina lá, Mariette, não, como é que é o nome? Juliette, falei de tudo isso, né? Então, tá caindo a ficha. O último editorial que eu vou trazer para vocês agora, desse vídeo, né, a última matéria, é outra matéria do Estadão, que vale a pena a gente discutir. Governo Lula aposta no mesmo antagonismo entre público e privado que marcou o governo Bolsonaro. Só que inverteu os sinais. O país precisa do dinamismo da sociedade e do Estado juntos. Aqui, a crítica é interessante, tá? Um falso e paralisante dilema. É como começa o editorial do Estadão. Bolsonaro prometeu privatizar. Lula promete estatizar. São antagônicos, ou seja, são dois paralelos que não se cruzam. Bolsonaro queria privatizar. Lula, que é um Estado grande, enorme, inchado, gastador. Eis a diferença do que faz com que muitas pessoas prefiram apoiar Bolsonaro. E aí, nesse dueto aqui, eu, como já disse para vocês várias vezes, eu não sou bolsonarista, mas nessa, me desculpem, eu tô com Bolsonaro. Essa é a linha de raciocínio que eu espero. Ou seja, privatizar é melhor do que manter um Estado ineficiente. Um Estado do tamanho desse que Lula trouxe mostrou pra gente que a única coisa que gera é um déficit, ou seja, é o brasileiro devendo, é o brasileiro enrascado. E no final dessa história, esse rombo, quem vai pagar somos nós mesmos. Então o cara tira da gente para fazer o rombo e depois vai ter que tirar de novo para a gente cobrir o rombo. Deu para entender? Então, se você me pergunta por que eu não apoio o governo Lula, a resposta é essa, tá? Eu ia falar sobre a questão do governo de Israel também, que soltou uma nota divulgando 6 líderes do Hamas que foram abatidos, mas vai ficar para o próximo editorial, tá? Para esse aqui não ficar muito longo, já deu 14 minutos, e a gente volta no próximo editorial. Se você ficou até o final, coloca no comentário, fiquei até o final, gostei. E se tem algum comentário, alguma crítica, coloca, é importante. Lembrando a você, você não é obrigado a concordar com aquilo que eu falo. Você tem que entender que em momento algum eu quero mudar a sua cabeça. O que eu estou dizendo para você é para que você entenda, olha, eu penso como esse cara. Ou eu nunca parei para pensar nisso,
mas faz sentido o que esse cara está falando. E se você está nessa linha, eu quero que você entenda que você não está sozinho. Então, quando eu falo aqui, é para você entender, não, eu concordo com esse cara, eu estou na mesma linha de raciocínio desse cara. Agora, se você não concorda, e aí você deixa o comentário, porque aí você vai expor. Não, eu não concordo por causa disso, disso e daquilo. É assim que a democracia funciona. Essa é a beleza da democracia, sem extremismo, sem polarização, e é nisso que eu acredito, tá bom? Então deixe seu comentário aí, é sempre bem-vindo, é sempre importante, tá certo? Grande abraço, meu amigo, fica com Deus e a gente volta daqui a pouquinho, ao meio-dia, com mais um editorial para vocês. Grande abraço.